Bem, vamos lá começar a videoaula de receber os dados da estação total e passar para o topograph. Primeiro, a gente tem que ter os dados brutos recebidos lá da estação total, conforme foi explicado em sala de aula. Esse aqui são os dados brutos que eu recebi. Como dá para ver, eles estão com um formato que não é inteligível normalmente. Eu não consigo importar isso daqui para o topograph nem entender o que está escrito. Para isso existe um programa que veio junto com a estação total, que também está sendo disponibilizado para os alunos, que vai transformar esses dados em um formato que eu consiga entender o que está falando. Então vamos lá converter, vocês vão acompanhando aí. O transfer for de séries. Aí eu venho aqui o transfer v1.9xe. Abri ele vem em branco inicialmente. Aí eu vou vir aqui nesse botão de abrir, ou então no file open, ele vai me perguntar qual arquivo que eu quero abrir. Ele abre arquivos de txt mesmo, e nesse caso aqui eu vou abrir os dados brutos. Cada grupo salvou com um nome diferente, então você vai abrir os seus dados brutos. Lembrando que eu estou fazendo aqui para o levantamento e encaminhamento. Então abrindo os dados brutos, está aqui. Como eu disse, ele está com um formato bem linguagem de computador, então eu venho aqui em Transform, e aqui ele me dá duas opções. Aqui está em inglês, mas é fácil de perceber que ele vai convertir de um formato da estação total para PT, Pcode, enfim, toda essa sequência aqui. Se eu clicar nele, vocês vão reparar que ele vai me dar uma mensagem de convertido, e ficou bem mais organizado. Se você voltar aqui e comparar os dados agora, lá, PT é o nome do ponto, que no caso aqui dá para me ver que é o ponto 1, 2, 3, 4 e 5. Pcode é o código que eu coloco lá na estação total quando eu estou fazendo o levantamento. Nesse caso aqui, no ponto 3 e 4 não foi colocado código nenhum durante o levantamento, mas no 2, no 5 e no 1 foi colocado o código de VAN, que é de VANT. HZ é esse valor que está aqui, por exemplo, 257.3414, é o ângulo horizontal entre os alinhamentos, entre os vértices. O VZ é o, por exemplo, 270, 8.497, são os ângulos verticais, que a gente tem que lançar também no topograph. O SD é Slope Distance, é a distância inclinada. H-Station é a altura da estação, a altura do aparelho que a gente mede lá com a trena, e H-In é a altura da mira, que é a altura do prisma que a gente tem lá. A gente vai pegar esses dados que estão aqui e vamos dar uma facilitada nele ainda para poder lançar para o topograph. Então a gente vai selecionar tudo, clica com o botão direito, copiar. E eu vou lançar esses dados no Word. Então abrindo o Word aqui. Abrir um documento em branco. Aí eu vou colar os dados de lá para cá. Colei aqui o texto. Tá, continua o mesmo formato, só que eu colei ele aqui por quê? Eu vou apertar a tecla Ctrl e U. Eu vou escrever aqui só para vocês saberem. CTRL mais a tecla U. Ou então eu posso vir, dependendo do formato, da versão do Word, aqui eu nem sei onde que fica, mas enfim, é aqui, a ferramenta substituir, Ctrl U. Vou apertar o Ctrl U, ele vai me perguntar o que eu quero localizar e substituir por. Eu vou substituir todas as vírgulas por isso daqui, acento circunflexo T. Esse código aqui de circunflexo T é o código de tabulação. É como se eu desse um botão Tab em cada uma dessas vírgulas. Aí eu aperto substituir tudo. Vocês vão ver que fiz as substituições. Ficou num formato. Eu vou fechar aqui.
ficou num formato mais tabelado agora. Se eu selecionar tudo de novo, isso aqui eu vou precisar lá para frente, apertar de novo o Ctrl U, eu vou substituir todos os pontos por vírgula agora. Eu vou mandar substituir tudo de novo. Pode dar assim. Ok. Por quê? Que agora aqui nesses valores eles viraram vírgula. Por quê? No Topograph ele só recebe os valores com vírgula. O padrão dele de valores é com vírgula. Aqui eu vou só consertar que eu tenho que dar mais um tab aqui depois para ele poder ficar tudo na mesma coluna. Provavelmente nos outros, cada um dos grupos não vai precisar disso. Então vamos continuar. Aí aqui agora eu tenho esses dados já prontos para ser jogado no Excel. Então eu vou copiar tudo de novo, copiar e vou abrir o Excel para jogar os dados para lá. Eu vou abrir aqui uma nova pasta de trabalho em branco. Aí eu vou pegar uma célula em branco aqui e vou clicar com o botão direito, colar. Aqui no meu caso, como eu dei aquele tab a mais, ele atrasou, ele botou uma célula para frente, é só voltar ao normal. Mas aí então, resumindo, o que eu tenho? Eu vou colocar aqui os nomes dos campos para ficar mais fácil de entender. Nome do ponto, código, aqui eu tenho o ângulo horizontal, eu vou colocar aqui de AH, aqui é o ângulo vertical, eu vou colocar de AV, aqui é a distância inclinada, eu vou colocar DI, aqui é a altura do instrumento, eu vou colocar HI, e aqui é a minha altura do prisma, vou colocar HI. Ok? Eu tenho uma diferença que quando eu vou lançar lá no Topograph, eu preciso de, a cada estação, lembrando que cada um desses pontos aqui é uma estação que eu preciso cadastrar no Topograph. Quando eu for cadastrar essa estação, cada estação ela tem que ter um ré, que quando a gente vai fazer o levantamento, a gente coloca o ré visado sempre no ponto anterior, no caso. Por exemplo, a ré da estação 3 é a estação 2 e a gente zera o ângulo nela. Então o que eu posso fazer é inserir uma linha só com o propósito de tornar isso daqui um pouco mais claro. Vocês vão entender quando eu chegar no final. Se esse aqui é o código de Vant, eu inseri as linhas no lugar errado, mas eu posso só trazê-las para baixo aqui. Se esse é o Vant, então qual que seria o ré do alinhamento 2? Seria o alinhamento 1. E qual que é o ângulo horizontal? Como eu zero o ré, é sempre o ângulo 0. A distância vertical, o ângulo vertical, a distância inclinada, todos esses outros campos não fazem diferença para ré. Eu vou deixar em branco no Topograph. Então a mesma coisa, eu vou copiar aqui e vou colar aqui também nos demais. Porque é exatamente nos demais também, só para entender. E por exemplo, qual que é o ré do 1? É o 5. Qual que é o Vant do 1? É o 2. Isso aqui vai ficar mais claro na hora que eu for lançar no Topograph. Então vamos agora lançá-lo no Topograph. Eu vou abrir o Topograph aqui. Ele já me dá um projeto aberto aqui, que eu já estava fazendo mais cedo, então eu vou criar um novo projeto. Um novo projeto, ele vai perguntar o nome. Eu vou colocar aqui, levantamento. Autor, eu vou colocar um autor, topografia. Você pode colocar o seu nome, local, colocar CAP. E eu vou criar o levantamento. Ele já cria com o nome da pasta, se vocês quiserem trocar o lugar da pasta onde ele é criado. Mas enfim, eu vou manter assim, eu vou colocar criar. Vem tudo, projeto todo em branco, né? Conforme já foi mostrado. Eu vou criar uma nova caderneta. Eu marco caderneta completa e coloco nova.
Como foi o levantamento com a estação total, só dá OK. E aqui é onde eu tenho que lançar os dados. O nome do operador, eu vou colocar aqui topografia também, não faz diferença. O equipamento, estação total. E agora eu vou cadastrar uma nova estação. Minha primeira estação cadastrada, pelo meu levantamento aqui, cada grupo teve o seu primeira estação variado. Foi por onde você começou, onde você configurou o primeiro ponto de ré. Nesse caso aqui foi feito o primeiro ponto, ponto 2. Não faz diferença também no final. Então não tenho nenhuma aqui, eu vou cadastrar a estação número 2. Descrição, vou deixar em branco mesmo. Altura do instrumento, deixa eu ver aqui, 1,46. Então eu vou colocar aqui 1,46. Coordenadas daqui a pouco eu coloco. Então a primeira coisa que eu tenho que definir para a estação é um ponto de ré. Eu vou vir aqui em tipo, vou colocar o primeiro ponto aqui, que é o ré. Eu clico duas vezes, vai aparecer aqui uma série de opções. Eu vou cadastrar então um ponto ré. Qual que é o nome da estação de ré para o ponto 2? É a estação 1. Descrição, posso deixar em branco. Qual que é o ângulo horizontal de ré? Eu falei que se eu zerei lá, então o ângulo é 0. Se eu dar Enter aqui, ó, ele já fica com 0 graus, 0 minutos e 0 segundos. Os demais campos eu vou deixar em branco. Então quando eu já vim para o segundo ponto, automaticamente ele já me fala que é o ponto de vante. Um ponto nunca tem duas rés. Ele só tem um vante e um ré. Então qual que é o vante do ponto 2? É o ponto 3. Conforme está na minha planilha aqui. Aí aqui que é a jogada. Qual que é o ângulo horizontal? É 257,3414. Se eu copiar do jeito que está aqui e for lá no Topograph e simplesmente colar aqui o valor, ele vai ficar do mesmo lugar, só que se eu dar Tab, ele já fica no formato de graus, minutos e segundos. Então isso vai facilitar a minha vida. Vai me dar produtividade aqui. Então vou fazendo isso. O HS é o HS é a altura do prisma. Então eu vou colocar aqui, é 1,58 para todo mundo. E a distância inclinada, eu pego aqui, ó, 14,271. Terminei o meu ponto de 2. Eu não clico aqui nos outros aqui, porque senão ele vai criando vários outros pontos. Nesse caso aqui, se acontecer isso, eu seleciono quais os pontos que eu quero tirar, que no caso são esses 4, e coloco aqui apagar. Então beleza, minha estação 2 está ok. E eu tenho que configurar as coordenadas dessa estação 2. Eu clico aqui em coordenadas. No caso, quem já fez o levantamento do ponto com o GPS, pode colocar aqui os valores do GPS. Vai ter uma próxima videoaula também ensinando a converter os valores para valores que você joga aqui, que não sejam graus, minutos e segundos. Mas aqui nesse caso eu vou colocar 0, 0, 0. Azimuth eu não preciso colocar, então só dá OK. Muito bem, acabei a estação 2, eu vou cadastrar a próxima estação. Vindo aqui é minha estação 3. Estação 3, ok. A altura do instrumento é preciso configurar. Nesse caso aqui a altura do instrumento foi 1,58. Eu vou copiar, colar ela aqui em cima. Vou digitar 1,58, as coordenadas eu não preciso colocar. Aqui eu coloco novamente o tipo de ponto. Qual que é a ré da estação 2? Da estação 3 é a estação 2. E o ângulo, sempre o 0. O vante é a estação 4. E eu vou copiar aqui os valores. Se eu não me engano, dá até para copiar 2 colunas de uma vez. Enfim, eu vou preenchendo. A altura do prisma 1,58. Distância inclinada. Ok. Acabei. Tá pronto. Nova estação. E agora eu vou para a estação 4. Altura do instrumento é 1,58 também. Então eu vou colocar os meus valores lá
mas primeiro configurar minha estação de ré, que no caso é a 3, o ângulo 0, o levante é o 5, o ângulo horizontal eu já copiei ele, ângulo vertical, minha altura do prisma 1,58 e minha distância inclinada. Acabei e vou para a nova estação, estação 5, altura do instrumento 1,45, ponto de ré é estação 4 com ângulo 0, vante é estação 1, meu ângulo horizontal 71, opa, deixa eu acertar, ângulo horizontal 71, ângulo vertical 88, distância inclinada e a altura do prisma. Aqui, e falta eu cadastrar só a estação 1. Cadastrando ela. O ré da estação 1 é a estação 5, ângulo 0. Só conferindo a altura do instrumento é 1,48. Aqui o ângulo é 0. O vante da estação 1 é a estação 2, com esses ângulos aqui. Altura do prisma 1,58, distância inclinada 17,899. Terminei tudo, então tá ok. Então todas as estações lançadas, conferindo elas aqui, ó. Aqui é bom você sempre dar uma conferida, porque às vezes saem esses pontos a mais aqui, isso dá um erro lá na frente. Então eu vou selecionar o que eu quero tirar e vou apagar. Estação 2, 3, 4, 5 e a 1. Então, tudo em ordem. Eu posso calcular primeiramente minhas coordenadas. Vou calcular as coordenadas. Então eu venho aqui em cálculos, coordenadas. Aqui eu tenho cálculo de coordenadas, de poligonal e radiações é para um outro assunto, mas vamos para coordenadas. Só eu colocar o nome das coordenadas que eu quero. Eu vou colocar coordenadas e salvar. Ele já vai calcular as coordenadas. Eu vou abri-las daqui a pouco, mas enfim, agora eu já vou calcular minha poligonal. Então volto aqui em cálculo, poligonal. Vai aparecer aqui todas as poligonais que eu já teria. Como eu não tenho nenhuma, ainda aparece em branco. Então vou vir em nova poligonal. E aqui ele vai me perguntar quais as estações que fazem parte da minha poligonal. No caso, são todas as 5. Então eu vou colocar aqui a 1. Eu só for clicando nas próximas linhas, ele já vai pegando automaticamente. Então 2, 3, 4, 5, a 1. E eu tenho que colocar a 2 de novo, para eu saber que ele vai voltar para 2. Eu vou inserir umas tolerâncias aqui. Cada grupo, com cada equipamento, eu não sei ao certo, mas cada um tem uma precisão. Eu vou colocar aqui que a tolerância angular é 10 segundos. Então, vou colocar 0,0010. Ele vai ficar com 10 segundos. A altímetro, vou colocar 20 milímetros e a relativa linear 200. Mas é necessário que se verifique esses valores na norma de topografia. Então, vou dar OK. Referências, é muito importante colocar para me saber qual que é a estação de partida. A estação de partida está sendo a 2, como ela está aqui em cima como a primeira. E qual que é a referência dela? A referência dela, no caso, é a ré, né? A ré da estação 2 é a estação 1. Quais são as coordenadas dela? Eu não sei, mas eu já calculei elas quando eu calculei as coordenadas agora há pouco. Então, se eu clicar nesses 3 pontos aqui, eu posso puxar ela de um outro poligonal, de outra radiação ou de uma coordenada, que é o meu caso. Se eu der OK aqui, já vai puxar todos os valores. Lembrando que esses valores aqui estão negativos porque a minha estação 2 eu coloquei como coordenadas iniciais os valores 0. Então, essas coordenadas são relativas a ela. Eu vou dar OK aqui, não preciso de mudar mais nada naquela página. E eu vou só calcular.
Quando eu apertar calcular, aqui ó, ele já me apareceu aqui, ó, o erro altimétrico está fora da tolerância. A tolerância minha era de 5 milímetros e eu estou com 9,6 centímetros, que é um erro bastante grande. Isso aqui, esse levantamento, ele foi feito apenas de exemplo, com certeza ele vai ter um erro muito maior ainda, angular também, então, e linear, então é só a título para ensinar como se faz. Ele pergunta se eu quero já distribuir o erro, eu vou colocar que sim. Aqui ele me falou também do erro relativo. O meu erro foi de 1 para 2 e a tolerância era de 1 para 200, está muito maior do que eu poderia ter também, então eu vou distribuir o erro também. E aqui ele me dá os dados de fechamento. Aqui tem os valores. Eu posso ver que o meu perímetro era de 61 metros e foi compensado 47 metros. Então, ou seja, eu tenho um erro muito grande aqui de perímetro. Enfim, todos os outros erros aqui eu posso... Ele me mostra o que está fora. E é isso aí, dá para você ter uma noção. Lembrando que para o trabalho não vai ser aceito fora da tolerância o levantamento com a estação total. Então eu posso fechar aqui. Posso fechar aqui também. Ele me pergunta se eu quero salvar a poligonal. Muito importante salvar a poligonal, né? Ele pede o nome, vou colocar poligonal mesmo. Salvar. Tá aqui minha poligonal salva. Posso fechar aqui, ó. Se eu clicar nesse ícone com um pincel aqui, é a vista gráfica. Então ele vai me dar o desenho da poligonal. Eu vou clicar nele aqui para a gente ver. Como pode ver, minha poligonal está um pouco estranha, mas eu consigo observar os meus pontos. Mesmo que um dos pontos esteja aqui, esse ponto 3 está meio fora de foco, mas é porque tinha um ângulo de 0, alguma coisa, 0 graus, algumas coisas minutos, que deu esse ângulo do 4 aqui. Mas enfim, esse levantamento não tinha objetivo de estar correto, era só para mostrar como ele era salvo, como os dados eram lançados no topográfico. Com isso daqui eu tenho minha poligonal. Para cada grupo vai dar um desenho diferente, até porque cada grupo utilizou marcações diferentes no terreno. Mas o mais importante disso daqui tudo é você ter o resultado de como foi o seu lançamento, qual é o seu erro do seu levantamento. Clicando nesse P aqui, ele vai voltar para a tela inicial. Eu tenho aqui minha poligonal, minhas coordenadas, então vou abrir minhas coordenadas. Eu tenho aqui os valores das coordenadas de cada um dos pontos. Esses valores das coordenadas aqui, considerando que o meu ponto 2 era o 0, esses valores das coordenadas aqui eu vou ter que somar com os valores do ponto de referência, que no meu caso foi o 2, somar com os valores que eu tirar do GPS, que vai ser explicado nessa outra aula, como converter os dados, que eu vou pegar esses valores e converter, e aí sim eu vou ter minhas coordenadas reais do ponto. Deixando aqui as coordenadas. Eu tenho as poligonais também, eu poderia abrir ela. Estava dando um erro no topográfico, não sei, vamos conferir aqui. Está dando o mesmo erro ainda, mas enfim, você não consegue alterar ele aqui a princípio. A gente está dando uma olhada ainda para ver se essa é a versão do topográfico, mas não vai ter muito problema agora. O importante é que com essa poligonal você consegue, mesmo ela dando esse erro, você consegue abrir aqui a vista gráfica. Como ele está bem atrapalhado, ele já até mudou. Deixa eu conferir lá na caderneta. Porque aquele erro está gerando uma outra poligonal. Mas aqui eu vou ter o desenho da minha poligonal lançada corretamente. Lembrando que isso vai depender exclusivamente do levantamento ter sido bem feito no campo. Eu acredito que isso tenha sido tudo a princípio para poder ser lançados os dados e você ter as coordenadas dos pontos. Com essas coordenadas você consegue jogar para o AutoCAD para fazer o seu trabalho, o seu relatório final. Os erros você tira também naquela tela.
de verificação. Quando eu vou calcular minha poligonal, né, eu consigo tirar aqueles erros lá. Então é isso. Qualquer dúvida, procure o professor ou os monitores de novo. Até mais, pessoal.